Muito prazer, eu sou a Ana Luísa Vaz Gomes, eu tenho 29 anos e eu decidi montar este canal no YouTube intitulado Escola de Costura. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quem sou eu, né, e do porquê que eu tive a ideia de criar esse canal. E aí logo após a gente começa mesmo o conteúdo do vídeo que tá aí na descrição. Então, como eu disse, eu tenho 29 anos, eu sou do estado de Minas Gerais, eu sou funcionária pública e sou professora da Escola Pública de Minas Gerais. Mais do que uma professora de escola pública, eu sou uma defensora apaixonada do ensino público e das escolas públicas. Eu também trabalho com projetos sociais destinados a crianças e adolescentes em vulnerabilidade socioeconômica, tanto na escrita de projetos para captação de recursos, quanto na execução de projetos, principalmente na área de leitura e literatura, poesia. Essas são as minhas funções profissionais. Mas não só isso, eu também sou costureira. Eu costuro desde os 14 anos de idade, mas comecei a me aprofundar mesmo na prática a partir dos 18 anos. Porque quando eu tinha 14 anos eu ainda era muito imatura, assim, não consegui levar a prática a sério. Então já tem um tempo aí que eu costuro. E é uma das minhas paixões. E aí a minha ideia de montar esse canal no YouTube. Eu gosto muito de costurar. Costurar é uma paixão para mim, é um hobby, é uma terapia. Além de ser todas as minhas roupas, bem dizer, 90% das minhas roupas foram feitas por mim. Além de ser um hobby, uma terapia, eu acho que é uma forma de você ser você mesmo, de você estimular a sua criatividade, de você se descobrir aí, né, enquanto pessoa que cria e que se impõe no mundo. E eu acho realmente que a costura, ela é muito mais do que só uma fonte de renda, né, também ela é uma fonte de renda. No sistema como o nosso, que gira em torno de dinheiro, que tudo gira em torno de acumular riquezas, acumular bens, e que vale tudo em prol do dinheiro, inclusive explorar pessoas, né? A vida, a dignidade humana. Nesse sistema, tudo que você puder produzir, seja comida, seja construção, seja suas roupas, já é uma forma de você repensá-lo e de você ir contra ele. Então, a costura também, para mim, é um ato político, né? Além de ser uma terapia, além de ser um ganho financeiro, ela é um ato político. E aí, dito isso, né, eu vou falar agora da minha ideia do canal e por que eu resolvi montá-lo. Eu peço desculpa a vocês, porque é meu primeiro vídeo e eu filosofo demais, eu falo demais, então às vezes fica difícil me acompanhar. Eu vou tentar editar o máximo que eu puder, mas enfim, estou tentando me mostrar para vocês. A minha ideia do canal foi porque eu me mudei para BH, vai fazer 6 meses que eu me mudei para a capital. Então eu sou uma interiorana que sempre morou no interior, aprendendo a viver na cidade grande. E eu estou assim, eu estou gostando, meu trabalho é muito bom, eu gosto dos meus alunos e dos amigos que eu encontro na minha caminhada. A vida sempre foi muito boa comigo, eu sempre encontro pessoas muito bacanas no meu caminho, onde quer que eu vá. Mas eu não estou tendo tempo de me dedicar aos projetos que eu sempre me dediquei, né, aos projetos sociais, porque é assim, numa cidade que você não conhece muito, você ainda se sente insegura, então eu não estou tendo esse momento. O máximo que eu estou fazendo é escrita de projetos para algumas entidades, mas coisa pouca, bem pouca mesmo. Então eu fiquei pensando em alguma coisa que eu pudesse fazer para contribuir assim com o mundo. E eu primeiro eu pensei no YouTube, porque eu acho a ferramenta do YouTube uma ferramenta assim revolucionária. Eu sempre disse isso. Eu acho o YouTube, ele é uma ferramenta que democratizou o conhecimento. Hoje qualquer coisa que você quer aprender, qualquer coisa, seja tocar violão, seja cozinhar, seja limpar, dicas de limpeza, seja cabelo, seja o que for, é só você digitar no YouTube que você encontra, né? Você veja, até tomar cápsula eu aprendi pelo YouTube, eu não sabia, eu não conseguia engolir cápsula e eu aprendi nos vídeos do YouTube.
Então, o YouTube é uma ferramenta que democratiza o conhecimento. Eu acho isso fantástico, eu acho isso revolucionário, esse acesso gratuito do saber. Porque eu acredito que o conhecimento que nós temos, ele não pode ser aprisionado, né? Conhecimento não é uma coisa que vai morrer conosco, não, de forma alguma. O conhecimento, ele deve ser compartilhado sempre, os nossos saberes devem ser repassados para quanto mais pessoas quiserem e puderem aprender conosco. E todas as vezes que eu, né, encontro pessoas no meu caminho, faço amizades, meus amigos antigos, familiares, toda vez que eu estou usando uma roupa que eu fiz e as pessoas elogiam, aí eu falo que eu fiz, eu sempre ouvia comentários do tipo: nossa, eu tinha tanta vontade de aprender a costurar, seria tão legal aprender a costurar, mas eu não tenho condições de fazer um curso, às vezes não tenho condições financeiras, às vezes tem condição financeira, mas não tem tempo disponível para isso, porque a vida da gente é muito corrida, a gente trabalha, a gente, né, chega em casa cansado para ter que se locomover para o lugar do curso, para ter que se enquadrar nos novos horários de curso. Então essas pessoas falavam sobre isso. Foi aí que algumas pessoas falaram: por que você não monta um canal no YouTube? A maioria dos meus alunos, adolescentes, meus maiores incentivadores. E eu fiquei pensando, né, por que não? Já que é uma ferramenta que eu defendo, que eu acredito, e seria uma forma de eu passar o meu conhecimento e de certa forma estar retribuindo para o universo aquilo que ele me deu, que é o meu conhecimento. Então, eu tomei essa decisão e surgiu e nasceu o meu canal Escola de Costura, que vai ser um canal dedicado para eu passar este conhecimento para quem quiser tê-lo. E aí eu pensei no seguinte, né? Esse canal vai funcionar assim. Existem milhares de canais no YouTube, muito bons, canais inclusive que eu me inspiro, que eu vejo conteúdos excelentes de costura, de corte e modelagem. Porém, a maioria são dedicados para pessoas que já têm um conhecimento prévio da costura, que já tem, sabe, do manuseio das máquinas, que já tem um conhecimento de costura. Então, eu vou montar um curso nesse canal de corte, costura, modelagem, começando lá do inicinho. Tanto que esse vídeo é a nossa primeira aula de costura, que vai começar ainda, mas antes eu resolvi me apresentar. Então, eu vou dar aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, começando do zero, desde a teoria à prática, para quem nunca mexeu com costura, não tem conhecimento nenhum, nunca pegou numa máquina. Vou tentar, né? Eu acho que é possível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou unir meus conhecimentos de educadora, meus conhecimentos didáticos, com os meus conhecimentos de costura, corte e modelagem. E montar esse curso para vocês aqui no canal. Só que esse canal não vai ser só disso. Já que eu estou fazendo o canal, então já que eu estou me predispondo a fazer o canal, eu vou montar os vídeos para o curso de costura de quem nunca costurou e está aprendendo a costurar. E vou filmar as minhas práticas de costura, né? Igual todos os projetos de costura que eu fizer, então eu já vou filmar também e postar no canal para aqueles que já são costureiros e costureiras, modelistas, né? Que já costuram, que já trabalham com isso, poderem também aprender comigo, com as minhas práticas de costura, e essas pessoas que estão aprendendo agora vão utilizá-lo futuramente, ok? Então é assim que vai funcionar este canal. Outra coisa que eu quero dizer deste canal, antes da gente começar a nossa primeira aula de corte, costura e modelagem do nosso curso, é que este canal, gente, ele é caseiro, totalmente caseiro. Eu tô fazendo com os recursos que eu tenho, eu tô filmando com a minha GoPro, o meu tripé é o meu banquinho de costura e o meu livro da Simone de Beauvoir. Quem fez a minha introdução é o meu priminho Ari, de 10 anos, muito obrigada, Ari. E assim ele vai seguir. Eu não tenho a pretensão de me arrumar, me maquiar para gravar vídeos, vai ser como eu tô aqui em casa, hoje é meu dia de folga, eu tô de pijama, de cabelo molhado, sem maquiagem, e é assim que vai funcionar, né? Eu quero que seja uma coisa prazerosa para mim, uma coisa que eu dê conta de fazer aqui, sozinha. E eu vou tentar fazer da melhor forma possível, mas ele vai ser um canal caseiro mesmo, então não esperem aí qualidade profissional, né? Vai ser um canal caseiro aí. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido e muito prazer. Vamos juntos aí nesse canal, nessa empreitada.
E é isso. E agora sim vai começar a nossa aula de corte e costura. Então, nesse momento do vídeo, começa a nossa primeira aula de corte e costura. Então, gente, agora vai começar a nossa aula de corte, costura e modelagem. Enquanto professora, a dica que eu dou para vocês é o seguinte: pegue um caderninho, um bloquinho que seja de folhas e dedique para esse curso nosso, porque uma das formas de aprendizagem muito eficazes é a tradicional, né, anotar aquilo que a gente está escutando. E essa primeira aula, ela vai ser de teoria. Eu sei que a teoria é a parte mais chata do aprendizado, mas ela é fundamental para qualquer aprendizado, ok? Então vamos lá. O que eu quero ensinar para vocês nessa primeira aula? É o seguinte: o que você precisa saber para aprender a costurar? Então, olha, é assim: costurar, para você chegar ao ponto de fazer uma roupa, finalizar uma roupa, uma cortina, um tapete, seja lá o projeto de costura que você tiver se dedicando, para você chegar ao ponto de construir todo o seu projeto de costura, você passa por 3 conhecimentos. Então, a costura é um dos conhecimentos. Mas para você montar todo um projeto de costura, chegar ao ponto de concluir uma peça, você tem que ter conhecimento de 3 conhecimentos, né? Você tem que ter a sabedoria e o saber de 3 conhecimentos. Então, eu vou falar agora para vocês de um por um desses conhecimentos, do que se trata. Então, essa é a nossa primeira aula. Os conceitos, né, que estão inseridos aí para você construir uma peça de costura, de um projeto de costura. Então, o primeiro conhecimento que você tem que ter é a modelagem. Então, vamos lá. Modelagem, para você anotar. A modelagem, gente, ela é o ato de você modelar aquela peça no papel. Qualquer peça que você quiser fazer, seja igual eu falei, seja roupa, seja peça de decoração, qualquer projeto de costura, ele requer um molde. Ele requer um molde, né? Você tem que ter uma base para você cortar aquele tecido. Você não vai cortar qualquer coisa e vai sair a peça. Ela requer uma modelagem. Então, a modelagem é você criar os desenhos que você vai passar para o tecido e vai recortar. Geralmente a gente faz no papel, né? Mas existe também modelagem em tecido, modelagem no próprio boneco, que eu até já fiz esse curso. Eu tenho boneco de mulagem, vou falar um pouquinho dele com vocês. Ao longo do nosso curso, a gente vai ver várias técnicas de modelagem, porque existem várias técnicas de modelagem, várias, muitas mesmo. Eu utilizo 4 técnicas que funcionam para mim e que eu me dou bem com elas. Mas existem várias técnicas. Então, a modelagem, ela é uma parte fundamental da costura. Eu acho, na verdade, eu penso que ela seja a principal. Porque se você não fizer uma boa modelagem, você pode ter uma costura ótima, você pode ter um acabamento ótimo, mas a sua peça não vai ficar legal. A modelagem é o que define, né, a sua peça, se a peça vai ficar boa ou vai ficar ruim. Então, a modelagem, ela é fundamental, ela é o que garante o sucesso do seu projeto de costura. Um exemplo de modelagem, para quem ainda está perdido, sabe essas revistas Manequim, Burda, Moda Moldes? Essas revistas são revistas de molde. Igual, por exemplo, a Manequim é a minha predileta de todas essas revistas. Pelo simples fato dela vir com moldes que condizem mais com o meu estilo pessoal, tá? Então, essas revistas, elas vêm com moldes. Então, ela vem a peça de roupa e atrás da revista vem um caderno de molde e o molde dela para você tirar em carbono e passar no papel. É a técnica mais fácil de modelagem, porque o molde já está pronto, você só precisa passar ele para o papel, que eu vou ensinar aqui também no nosso curso, né? E é uma técnica ótima, porque a Manequim vem moldes lindos e maravilhosos para você aprender a costurar. E aí você passa o molde para o papel. Mas existem as outras técnicas, onde você cria o molde, você desenvolve o molde, porque afinal de contas existem roupas que não vão ter nas revistas de modelagem e que você quer fazer. E aí você pode criar o molde a partir das suas
das suas medidas, enfim, existem inúmeras técnicas de modelagem e nós vamos circular aí nas 4 técnicas que eu utilizo, que são as que eu sei, né? Porque existem várias, mas são as que eu sei, as que eu uso e a gente vai utilizar. Então anota aí, modelagem você tem que aprender e você vai aprender aqui no nosso curso, pelo menos nós vamos tentar. Uma curiosidade, pessoal, é porque às vezes a modelagem é tão importante, né? Às vezes você tem uma costureira aí na sua cidade que é muito boa e todo mundo elogia o acabamento, mas toda vez que você leva um modelo para ela, você volta insatisfeito, você acha que ela não fez do jeito que você queria, você percebe assim que o acabamento tá bom, que a costura tá boa, mas não ficou do jeito que você queria. Provavelmente porque essa costureira é uma boa costureira, mas não é uma boa modelista. Então, a gente, né, para você fazer bem, chegar, fazer uma peça do jeito que você quer, você tem que saber sobre modelagem também. Então, foi o primeiro conceito, modelagem, ok? O segundo conceito, pessoal, é o corte. Cortar não é tão simples quanto parece, né? Cortar é o mais simples, você joga o molde em cima do tecido e vai cortando no entorno. Não é tão simples quanto parece, porque cada tecido ele tem um caimento, né? E a gente tem que acompanhar o fio do tecido para que a nossa peça saia beleza, do jeito que a gente quer. Então, recortar o tecido, né, o corte do tecido também é um aprendizado, também é uma técnica e também requer uma teoria para a gente fazer uma boa peça, porque se você cortar o seu tecido também de forma equivocada, o seu caimento não vai ficar legal, sua roupa vai ficar desengonçada, mesmo que você tenha feito um excelente molde e um excelente acabamento. Por exemplo, se você for pregar um fecho invisível na sua roupa, mas você tiver cortado a roupa, você não tiver obedecido o fio reto e tiver cortado no fio de viés, o seu fecho vai ficar dançando na sua roupa, vai ficar todo franzido e vai ficar feio. Então, cortar requer sim o conhecimento também, tá? E o terceiro conhecimento, e por fim, é a costura, né? Costura é um conhecimento que é o quê? Costurar, então, é você modelar, você recortar e você vai ter aquele tanto de pedacinhos como se fosse um quebra-cabeça e aí você vai juntar esses pedacinhos transformando na peça e você junta esses pedacinhos na costura. Então costurar é a prática de juntar esses pedacinhos de tecido e transformá-los numa peça final, num produto final. E a costura, gente, ela não é fácil, não vou falar que é fácil, até hoje eu erro muitas coisas, mas o que vale a pena na costura é a persistência. Costurar requer perseverança e requer persistência, né? A roupa que você faz hoje, ela vai ficar melhor amanhã e assim sucessivamente. Então, não adianta você costurar com pressa, a pressa é inimiga da costura. Eu bem sei disso, quantas vezes eu já quis fazer roupas para usar no mesmo dia e a roupa deu errado. A pressa é inimiga da costura. Às vezes dá certo, né? A gente vai praticando, até que a gente pega o jeito, mas ainda assim, costura requer atenção, requer cuidado, né? E requer paciência. Então, às vezes, você vai desmanchar, mas no final vai dar certo, tá? Eu acho que a costura é um momento assim da gente até se repensar mesmo, né? Porque na vida é assim, você vai, você tenta e até você conseguir. Eu vou citar aí o poema do Manuel de Barros, que é um poeta que eu admiro muito, que ele diz assim: repetir, 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 até ficar diferente. Repetir é um dom do estilo. Então, citando Manuel de Barros, eu termino a nossa aula, que serve aí para costura e para tudo na vida também. Então, anota no seu caderno. A teoria da nossa primeira aula de costura foi o seguinte: modelagem, corte e costura. É disso que você precisa saber para construir uma peça, um projeto de costura. Então, você já sabe que para qualquer projeto de costura que você for fazer, você precisa desses 3 saberes, que é o modelar, o cortar e o costurar. E a gente vai falar de todos eles aqui da forma mais didática possível que eu encontrar. Se você teve alguma dúvida no jeito de eu falar, pode comentar aqui embaixo do vídeo que eu respondo para você, ok? Porque como eu disse, é o meu primeiro vídeo, eu tô tentando fazer ele da melhor forma possível.
Ah, e claro, né? Se inscreva no canal para você não perder nenhuma das aulas. Então, como eu disse, eu vou postar vídeos aqui no canal para pessoas costureiras já experientes, tá? Mas os nossos vídeos do curso, todos vão ter o número da aula, igual esse se chama aula 1, né? Curso de corte, costura e modelagem, aula 1. E assim sucessivamente, ok? Muito obrigada, gente. Eu tô empolgada com esse novo projeto. Espero que eu consiga ajudar muitas pessoas a costurar. Tchau, um abraço.